prazer estar aqui em Patos de Minas. Salve, salve pessoal de Eu Sou Patos, que acompanha aqui esse canal incrível de notícias sobre cultura, sobre artes e enfim, tudo que é possível aqui em Patos de Minas. Está sendo uma alegria poder conhecer um lugar novo que eu não conhecia, né, dentro dessas Minas Gerais que é tão grande e tão potente em cultura e diversas outras coisas, enfim, como, né, café, você tem vinícolas, cachaçarias, enfim, e a cultura, né, que é tão importante para a gente, para alimentar nosso intelecto. E está participando do Cineclube Vem Ver, idealizado pelo querido Rafael Caldas, aqui em Patos de Minas, que traz cinema do Brasil inteiro, principalmente da região. É fundamental a gente fazer esse intercâmbio, tá abrindo esse diálogo, esse espaço para que a cultura e o cinema cresçam cada vez mais. Sem dúvida, porque os recursos públicos que são tão importantes, são fundamentais para fomentar as artes e principalmente o audiovisual, de uns anos para cá tem centralizado, principalmente com as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que acaba chegando recurso, né, para todos os municípios, para todos os estados, né, e não fica mais naquele eixo Rio-São Paulo, e onde era muito mais difícil, né, você conseguir verba para todo mundo conseguir produzir seus trabalhos, seus filmes. E hoje em dia, tendo essa possibilidade, né, cada um no seu município, na sua cidade, no seu estado, você consegue trazer novas potências, né, pessoas que têm histórias particulares dos seus lugares, histórias riquíssimas, que são muito importantes para a gente conhecer. Afinal de contas, o Brasil é um país de dimensão continental e é muito rico, muito poderoso. E a gente tem que conhecer, né, a nossa história, a nossa cultura. Então é muito importante e está sendo muito bacana, né, ver emergindo esse cenário do interior do país. Olha, vem um momento de, claro, retomada do cinema nacional, né? Uma retomada potente, muito forte, onde 2 filmes foram indicados consecutivamente ao Oscar, né? Antes do Central do Brasil a gente teve o Que Isso, Companheiro, que foi indicado também a melhor filme estrangeiro, e no ano seguinte Central do Brasil é indicado também. Então isso ali mostrava uma retomada muito potente, muito promissora do nosso cinema, que faz a gente chegar aqui hoje, né, no lugar que estamos. De fato, onde, né, falei há pouco tempo, o cinema começa a descentralizar, começa a aparecer filmes do interior, começa a aparecer filmes indígenas, né? A gente tem uma representatividade muito grande, negra, dentro do cinema nacional também. Então, eu acho que aquela retomada potencializou tudo isso que a gente consegue ver hoje e, claro, com muito caminho ainda para trilhar, muito caminho potente, né, para a gente alcançar. Olha, depois que eu faço o Central do Brasil, eu tenho uma guinada 360 na minha vida, porque antes, né, eu sou do Rio de Janeiro, apesar de morar em São Paulo há muito tempo, mas eu nasci, fui criado numa favela, que é o Complexo da Maré, uma favela muito violenta até hoje, lá no Rio, infelizmente. E é isso, a possibilidade de ter oportunidade de sair de um lugar para conhecer um mundo, né, muitas outras possibilidades, adentrar as artes, um lugar que é muito mágico, que é muito possível, muito poderoso e muito transformador. Por isso que é tão importante a gente ter, né, não só a gente realizar, mas também disponibilizar o máximo possível para o público, porque transformou a minha vida, né? Eu realmente não tinha muitas possibilidades. Então, a partir do momento que eu faço Central e tenho a possibilidade de fazer outros trabalhos, viajar, de conhecer o mundo, né, a gente acaba ampliando a nossa visão, nosso entendimento de mundo, nosso entendimento até de ser humano mesmo, né, a nossa capacidade.
Então eu sempre falo que é isso, uma virada, uma guinada 360, e se hoje eu estou aqui em Patos de Minas, né, participando do Cineclube Vem Ver, é justamente por conta dessa oportunidade que eu tive lá atrás, quando era criança. Continuo trabalhando como ator, né? Estou fazendo séries e filmes, séries que estão disponíveis nos streamings, tem série na Netflix, tem série na Prime Video, tem série na Globoplay, na Disney, e filmes também disponíveis nesses streamings, filmes que estão para lançar ainda esse ano, 2 filmes que eu sou protagonista, que a gente nesse segundo semestre começa a percorrer festivais, um outro filme que vai estrear nos cinemas, uma outra série também que vai estrear na Prime Video. E é isso, eu estou trabalhando, né, ainda como ator e batalhando pela carreira de diretor, que eu sempre tive essa ideia, sempre gostei dessa possibilidade na minha vida. E né, tenho um roteiro escrito que eu estou no mercado tentando vender para viabilizar recurso e quem sabe executar logo menos. Tem um filme também, um outro segundo filme que se passa aqui em Minas, não necessariamente em Patos de Minas, mas em Governador Valadares. Esse é um outro filme também que eu estou ali na base das pesquisas, desenvolvendo o argumento para logo que puder estar filmando. A minha grande paixão é o cinema, né? Porque é onde eu comecei minha carreira, e a gente sempre fala dentro do cinema, né, que quando a gente faz cinema tem uma mosquinha, né, a mosquinha do cinema que morde a gente, já era. Aí a gente se perde e não tem caminho de volta. E isso, né, eu me apaixonei porque eu acho que eu comecei num filme muito bonito, que teve uma história linda e rica e reverbera até hoje no espectador. E a forma como a gente fez cinema, né, naquele momento, trabalhar com o Walter Salles, com a Fernanda Montenegro e toda uma equipe por trás incrível, isso me encheu muito os olhos, me brilhou muito, né? Fez meus olhos brilharem por uma coisa extraordinária, um mundo fantástico e fabuloso, onde eu entendi que poderia contar diversas histórias, né, tanto como ator, como cineasta também, ou até mesmo roteirista. Então eu tenho minha preferência no cinema. Apesar de respeitar demais teatro e novela, enfim, eu tenho um respeito e um amor profundo pelas artes no geral. Bom, acho que, né, como todo brasileiro, brasileira que entusiasmado, né, com o cinema, ficou assim muito feliz, fiquei assim em estado de euforia absoluto, porque é uma premiação, né, a maior premiação do cinema mundial, ganhar um Oscar, e toda a carreira que o filme fez, né, em outros festivais, estreando em Veneza, ganhando o melhor roteiro, enfim, a Fernandinha Torres ganhando melhor atriz no Globo de Ouro e sendo indicada ao Oscar. E é isso, é um filme extraordinário que fala do nosso país, da nossa história, um momento da história muito duro que jamais deve ser esquecido, né, sobre a ditadura militar e uma família, né, e fala basicamente de uma família, né, a gente defende tanto essa coisa familiar no Brasil, né, e aí a gente tem um momento muito sombrio do nosso país que destroça uma família, que era uma família unida, uma família bonita, né, e enfim, naquele momento. E tem muita representatividade, né? Um filme que foi muito bem de público, né? Que reacendeu, reanimou o nosso cinema na questão do público voltar às salas de cinema. Isso é muito importante e a gente só tem a agradecer, né, mais essa produção, mais a direção do Walter, o trabalho da Fernandinha, Celton Mello e toda a equipe. E, enfim, muito feliz da gente ter com a gente aqui no Brasil, ainda estou aqui, e um filme que tem um Oscar. Cara, para a gente continuar evoluindo, falta ainda políticas públicas mais contundentes, né? Porque as artes, a gente de fato precisa de políticas públicas, precisa desse fomento, né? Os grandes países, né, que a gente vê diversos filmes têm esses incentivos,
né, públicos, por isso são tão potentes, né, estão toda hora disputando o Oscar e outras grandes premiações. E aqui no Brasil acho que falta esse entendimento, né, que cultura é um bem-estar para todo mundo. Eu acho que nem devia ser visto por um lado político ou outro, porque é isso, eu acho que é uma questão humana para todo mundo aproveita, né? E a gente tem diversas categorias de cultura, de diversos segmentos, e todo mundo aproveita um pouquinho. Você pode não gostar dali ou daqui, mas você vai gostar desse lado. Então é muito importante esse apoio, e eu acho que o audiovisual em si, né, devia ser uma política de Estado, porque a gente fomenta não só a cultura, mas também a economia do país, né? Toda a verba que entra, a gente faz um giro, faz a roda rodar, e a gente sempre devolve não só com arte, mas também esse dinheiro retorna sempre dobrado para os cofres. Esse dinheiro retorna sempre dobrado para os cofres públicos.